Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã. Olá, graça e paz, sou o apóstolo Miguel Ângelo da Igreja Evangélica Cristo Vive. Este é o programa da igreja que tem um chamado. O nosso ministério tem um chamado a revelar a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não somos uma igreja da lei, somos uma igreja da graça. Mas não é apenas graça de nome. Somos uma igreja firmada na genuína graça de Deus. E eu quero começar o programa Posso Crer no Amanhã gerando expectativas boas em seu coração. O profeta Jeremias disse que Deus iria revelar coisas grandes e ocultas que nós não conhecíamos até então. Ele diz, mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Eu creio que há muitas pessoas participando deste programa que precisam de ver algo grande da parte de Deus. Eu sei que, às vezes, uma dor de cabeça é algo, uma nevralgia, é algo que incomoda bastante. Mas eu estou falando de doenças e de enfermidades graves que a própria medicina, muitas vezes, com as suas estatísticas, gera a morte prematura da pessoa. Você tem 3 meses de vida, você tem 4 meses de vida. Segundo as estatísticas, quem sofre deste mal, quem tem esta enfermidade, não vive mais de 2, 4, 5 meses. Então, isto precisa de uma reação forte da fé para que você não se deixe levar pelo espírito da morte. Então, Jeremias disse, olha, eu vou te revelar coisas grandes e ocultas que tu não sabes. E Deus revela coisas grandes. Eu gosto desta forma poderosa de Deus agir, especialmente nas incapacidades, nas limitações humanas. Há muitas provas bíblicas disto, de pessoas que estavam à beira da morte, pessoas que não tinham condições de sobreviver. Certamente, se você conhece um pouco a Bíblia, se lembra daquela mulher que sofria de uma hemorragia, tinha gasto todo o seu dinheiro, estava muito mal, não tinha mais imunidade, não tinha mais defesa no seu organismo, e ela disse, chegou o meu dia do tudo ou nada. Ou eu vou lá e toco nele e sou curada, ou então eu vou morrer. Eu vou morrer. Então ela preferiu arriscar. Hemorragia nos tempos de então era considerada impureza, então a mulher não podia conviver no meio social. Mas ela não quis saber do meio social, ela quis saber da sua vida, do seu futuro, daquilo que Deus poderia agir. Então ela foi no meio daquela multidão e tocou na orla do vestido de Jesus. E Jesus disse, olha, alguém me tocou. E os discípulos disseram, mas como? Uma multidão aqui, todo mundo empurra, e o Senhor está dizendo, alguém me tocou. Ele disse, não, alguém me tocou de forma diferente, porque quando ele tocou em mim, desprendeu-se virtude. Quem foi que me tocou? E no meio desta multidão, esta mulher, ainda de olheiras fundas, a sua tez acinzentada, o seu se esvaindo em sangue, ela disse, fui eu. E Jesus disse, a tua fé te curou, mulher. Deus mostrou algo grande, que sim acontece quando nós temos fé, quando nós temos ousadia, quando nós não nos deixamos levar
pelo que as estatísticas dizem, mas nos deixamos levar pelo que é perfeito, que é a graça do Senhor. Quando Jesus diz tudo está consumado, tudo foi consumado, coisas grandes foram consumadas, curas de doenças, de enfermidades, restauração do lar, restauração do casamento, de empreendimentos, sonhos que pareciam mortos. A Bíblia diz isto, que no meio do deserto Deus faz um caminho. No meio de um ermo, Deus faz um açude de águas. Numa casa em ruínas, Deus faz uma casa nova. São as coisas grandes e ocultas que tu não sabes. Eu vou pedir ao Espírito Santo a permissão que você não sabia, mas sabe já a partir de agora. Eu profetizo que há algo grandioso acontecendo na sua vida, na sua saúde, nas suas emoções, no seu caráter, lá dentro, no recôndito do coração. Você que estava acovardado perante a vida, você que tinha medo da vida, você que não via perspectivas de nada, em Cristo Jesus, eu declaro que você nasceu para vencer. Você não é cauda, você é cabeça. Você vai governar a sua vida, você vai viver como um homem, uma mulher de Deus que governa. Deus quer que você reine, Deus quer que você governe. Amém? Diga, eu recebo essa palavra para o meu coração. Vamos agora a Gálatas. Estamos nesses dias estudando o livro de Gálatas e ontem começamos falando sobre a nossa filiação em Cristo. Capítulo 4, versículo 5 diz: para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito de seu Filho que clama, Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho também és herdeiro por Deus. Então aqui está uma das passagens mais instigantes e intrigantes daquilo que eu chamo pura Bíblia, pura revelação. Em primeiro lugar, a Bíblia diz que Ele nos resgatou da lei para que fôssemos adotados como filhos. Eu conheço o que significa uma adoção perante a lei brasileira. Um casal que tem filhos e que adota, ou alguém que não tem filhos e adota um filho, esse filho adotado passa a ter o mesmo direito perante a lei dos irmãos, se eles existem, ou se torna um herdeiro daqueles que o adotam. Então, quando Deus nos chamou, diz a Bíblia Sagrada que fomos recebidos como adoção de filhos. Ele diz, e porque vós sois filhos, enviou Deus o Espírito Santo. Então, Deus não trabalha com a incógnita. Deus trabalha com a realidade. Deus, quando chegou à minha vida, Ele chegou porque eu já era um filho de Deus. Já era um predestinado, já era um eleito. Deus não perde tempo com o lobo. Deus não age tentando convencer o cabrito. Ele não trabalha no joio para tentar fazer algum tipo de mudança genética para transformá-lo de trigo. Trigo é trigo, joio é joio, cabrito é cabrito, ovelha é ovelha, lobo é lobo, servo de Deus é servo de Deus. Eu disse, porque você é filho, o Espírito Santo veio. Então Deus não vem para os filhos do diabo. Deus não salva um filho do diabo. É verdade que eu conheço muitas ovelhas que têm atitudes de lobo, assim como eu conheço muitos lobos que têm atitudes de ovelha, mas lobo é lobo, ovelha é ovelha. A ovelha pode ter atitudes de lobo enquanto ela não é identificada com esta adoção, enquanto ela não reconhece que ela é filha de Deus. E isto acontece quando? Quando ela ouve a palavra da verdade, quando ela é liberta do jugo, da escravidão, da lei, quando ela reconhece Jesus como Senhor e Salvador. Ela pode estar no tremedal de lama, ela pode estar no fundo do poço, ela pode estar com cheiro de morte, mas porque é filho. Note uma coisa, é importante, ele diz assim, e porque vós sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do Filho que clama, Abba, Pai. Então, porque sois filhos,
É muito interessante. Nós fomos adotados como filhos, e porque é filho, então o Espírito Santo vem. Quer dizer que o Espírito Santo só chega ao coração de quem é filho. E quem é que sabe identificar quem é filho e quem não é filho? Deus. Mas como é que na prática nós identificamos quem é filho de Deus e quem é filho do diabo? Perante a repercussão da palavra, só existe uma forma de identificar quem é de Deus e quem não é de Deus. Jesus disse isso. Olha, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Ele havia dito em João 10, 26, vós não credes, porque não sois minhas ovelhas. Ele chegou a dizer, vós sois do diabo, que é o vosso pai. As minhas ovelhas não, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Então, qual é a diferença entre duas pessoas? Como é que eu sei que dois cidadãos estão me ouvindo ao mesmo tempo? Um é de Deus e um é do diabo. É de Deus quem? Quem ouve e segue. Quem é do diabo? Quem rejeita. É tropeço a palavra. É pedra de tropeço. É filho do diabo. Jesus estava o seu momento mais dramático da sua vida, alguns instantes de finalmente a obra toda ser consumada naquela cruz lá no Gólgota, entre dois salteadores. Do lado direito um homem dizia, ó Senhor, tem misericórdia, lembra-te de mim, Senhor. E Jesus disse, hoje estarás comigo no paraíso. E do lado esquerdo tinha um cidadão que dizia, se ele fosse Deus, ele te salvaria. E então começa ali, na hora da morte, as duas sementes começam a se manifestar. O da esquerda era um filho do diabo, um filho das trevas, o da direita era um eleito, que reconheceu Jesus como Senhor. Um era lobo, o outro era ovelha de Jesus. Assim é conosco. Ele diz, fomos adotados para ser filhos. Deus não adota para depois desadotar. Deus não nos torna herdeiros para depois deserdar. Isso é a lei que diz, isso é o judaizante que dizem, os judaizantes que dizem. Deus não me chamou a mim como filho, porque sempre fui filho, por isso Ele me chamou. Note uma coisa, eu não era filho do diabo e me tornei filho de Deus. Eu sempre fui filho de Deus. Eu não conhecia, estava na igreja romana, servia aos ídolos, mas porque era filho, isto é muito importante. Eu vou voltar à Bíblia. Ele disse, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Então, Deus nos chama, e Ele sabe quem era e quem não era dele. Quem eram os predestinados e quem não eram predestinados. Quem eram aqueles que sempre foram filhos, adotados por Deus. Quer dizer que temos os mesmos direitos de Jesus Cristo. Por isso é que Ele chama de herdeiros de Deus. Quando Deus chama e torna herdeiro, Ele não deserda. Sim, apóstolo, mas se eu cometer um pecado... Deus disciplina, Deus corrige e Deus açoita. E olha, às vezes açoita é morte prematura. Disciplina, próprio Paulo diz aos hebreus que ninguém gosta de disciplina. As pessoas às vezes acham que é tristeza, mas ao cabo é a forma das pessoas participarem da santidade de Deus. Se os nossos pais sabem nos disciplinar, disse Paulo, imagina Deus. Então, ele disse, para que recebesse a adoção do filho. E porque sois filhos, enviou Deus aos nossos corações o Espírito do seu Filho. Quer dizer que Deus só envia o Espírito Santo àqueles que já eram filhos. Não sabíamos. Não sabíamos. Eu, por exemplo, segui a igreja de Roma, adorava São Judas Tadeu, Nossa Senhora de Fátima, era um supersticioso até as entranhas, era uma pessoa que tinha medos. E não eram medos razoáveis, porque um pouco de medo é bom, né? Mas medos que paralisavam. Eu vivia realmente como um escravo dentro da igreja romana, como um menor, conforme Paulo disse em Gálatas. Em nada difere do escravo, vive como menor. Eu precisava do tutor, conforme Paulo disse, o tutor e o curador. Eu precisava do seu padre para perdoar os pecados, para me confessar, para me orientar. Porque a lei faz isso, ela cega as pessoas. Então ele disse,
porque sois filhos, enviou Deus aos vossos corações o Espírito do seu Filho, clama Abba Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e se és filho, és herdeiro, já não és escravo. É dizer, então, que Paulo está dizendo que a lei, o judaizante, ele produz escravidão. Produz escravidão. Eu vou lhe dizer uma coisa, meu amado. Hoje há milhões de pessoas no mundo que são escravas. Elas têm uma flor ungida, elas têm um sabonete não sei de que, elas têm uma fogueira não sei de que, um saquinho de sal, de óleo, escapulário, o terço. A pessoa fica ali enredada com a religião, ela bate no peito, ela vai à missa, ela rememora o sacrifício, e se vive culpando. É um verdadeiro escravo. A lei produz escravos. Os ministérios legalistas, farisaicos, produzem escravos. Há pessoas escravas de tudo e de todos. E você sabe, se há um escravo, há alguém que escraviza. Eu vejo às vezes pessoas que me dizem, apóstolo, eu frequentava aquele lugar, eu não tinha para comer, e eu, do pouco que tinha, eu jogava tudo lá. E sempre na expectativa de que algum dia, numa corrente, eu ia receber os céus e a terra, e a pessoa diz, eu nunca recebi nada, a não ser espírito de condenação. E quando cobrava alguma coisa de um líder, e dizia, poxa, mas eu já dei o meu ouro, eu já dei minha casa, eu já dei tudo, e não veio nada, sabe o que essas pessoas diziam, os escravizadores? Você é do diabo, você não tem fé, se você não tem fé, é do diabo. Ora, a igreja não tem um chamado para alimentar planos políticos. A igreja não é chamada para um plano de poder humano. A igreja é chamada para proclamar Jesus, para resgatar as pessoas que estão debaixo da lei, da escravidão religiosa, para entenderem a adoção de filhos, para que se tornem herdeiros com Cristo. Olha o que ele diz assim, sendo filho, és herdeiro de Deus. Um herdeiro de Deus não deixa de ser herdeiro. Essa coisa de dizer a uma ovelha lavada no sangue de Jesus, você perdeu a salvação, é a mesma coisa de dizer, olha, o sangue de Jesus não serve para nada, está profanado, está pisado, a graça está ultrajada e o teu erro desmontou toda a história e a estrutura do cristianismo, do sacrifício de Cristo, do sangue derramado, do cordeiro que se ofereceu por mim e por você. Escravo. Jesus disse, através de Paulo, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Quer dizer que a lei de Moisés, para o povo de origem etílica, é uma escravidão. A religião é uma escravidão. Ele diz, o Senhor enviou o Espírito aos filhos, para que você hoje, como filho, pudesse dizer, Abba, Pai. Só o Filho de Deus pode dizer, querido Pai, Paizinho. A maioria das pessoas não tem nem coragem de chamar Deus de Pai, porque são escravas, escravas da lei, escravas daquilo que é judaizando, do fariseísmo. Isso não é vida, não foi para isso que Deus lhe chamou. Porque hoje ganhei a salvação, amanhã perdeu a salvação. Você acha que no céu há um anjo com uma borracha, com um açafador, que apaga o nome, escreve o nome, apaga o nome, escreve o nome? A Bíblia diz, com palavras de Jesus, no livro do Apocalipse 3, diz, de modo nenhum apagarei o teu nome do livro da vida, pelo contrário, eu o confessarei diante do Pai. Quantas pessoas sentem que ao domingo são filhos e herdeiros, na segunda-feira perderam herança, foram deserdados, voltam na quarta ou voltam na quinta, ganham outra vez, na sexta perdem, domingo ganham outra vez. Amado, isso não é vida espiritual. Isto é vida de escravo. Precisa de tutor, precisa de curador. Mas há um tempo. O tempo chegou, é o dia de hoje. Hoje o Senhor te liberta da muletinha, dos joguetes do dia a dia, temos que subir no monte, temos que lutar com o diabo. Amado, que diabo? Quem é que viu o diabo? O diabo você tem na carne, se você deixar a tua carne demonizar a tua vida. É preciso, então, ter a consciência
de que foi para ser filho e herdeiro que Deus me chamou. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez herdeiro, herdeiro para sempre. Uma vez perdoado, perdoado para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Sabe o que a maioria dos ministérios fazem? Dizem que isso não é verdade, que a pessoa herda e perde a herança, que um dia é filho de Deus, outro dia está no inferno. Existem até CDs e LPs antigos, aqueles bolachões de 33 rotações, com gravações dizendo: eis que eu entrei no inferno, e o inferno estava cheio de almas de crentes. Nunca um crente perderá a salvação, nenhuma ovelha se perderá. O inferno é feito para o diabo e os seus anjos. Os justos foram feitos para a eternidade, para viverem diante do trono. Agora, só quem é filho é que se sente com essa identidade. E eu vou lhe dizer uma coisa, eu me sinto um filho amadíssimo por Deus. Deus me ama tremendamente. Você sabe, às vezes eu olho os meus filhos, e eu tenho a honra de dizer que todos os meus filhos, filhas, netos, toda a minha família, genros, toda a minha família serve a Deus, esposa, toda a nossa família serve a Deus. Eu olho para os meus filhos e eu amo as minhas filhas, meus filhos dizem: puxa, eu sou um pai babão que ama os seus filhos, ama os netos. Neto é mamão com açúcar. E eu penso: meu Deus, esse amor que eu tenho é tão pequeno comparado com o amor de Deus. Deus me chamou para ser filho e herdeiro, não para ser bastardo e deserdado. Ainda que um pecado, por mais estranho, escuso e escuro, possa ser praticado, e que eu duvido que um legítimo crente o faça, porque quem vive na prática de pecado são os filhos do diabo, os filhos de Deus não. Mas se eventualmente pecar, nós temos um advogado que intercede por nós, um justo juiz que julga as nossas causas e um intercessor que nos defende. Então hoje, tu estás entendendo que és um filho de Deus. Tu hoje podes dizer: Abba, Pai, o Senhor te reconciliou e te tornou um herdeiro. Ele não deserda, ele não rompe, ele não vai ao cartório e diz: eu quero tirar a herança do meu filho. Uma vez filho, filho para sempre. Uma vez herdeiro, herdeiro para sempre. E não precisa de tutor ou curador. Quando é menor, quando é criança espiritual, precisa. Mas há uma hora que as asas de águia te fazem voar. Assim seja. E amanhã continuamos este fórum de discussão bíblica da Reforma Protestante. Hoje é terça-feira, 10 da manhã, escola bíblica com o pastor Daniel. E amanhã, uma noite poderosa da família. Nós estamos declarando que as famílias da nossa igreja, até 31 de dezembro, quando teremos o grande Réveillon com Cristo, serão todas conhecidas e reconhecidas como famílias benditas. Você tem que lutar pela sua família. Eu estarei na igreja nesta quarta-feira para continuar falando sobre família. Vamos falar sobre questões de conflitos, como solucioná-los, como encarar esse dia a dia terrível que as novelas tentam esmagar a família, humilhar a família. Como é que alguém tem que reagir perante as adversidades e os conflitos do mundo. Amanhã, 7h30 da noite, na Cristo Vive. Venha tornar a sua família mais que vencedora. Amém? Muito bem. Nosso telefone é 30 17 90 90 e eu tenho uma palavra a expressar àqueles que me acompanham por rádio, televisão, por satélite. Eu preciso muito que você me ombreie investindo algo da sua vida financeira no nosso programa. Não permita que este programa saia do ar. Seria lamentável que este programa libertador saísse do ar, porque ele tem um custo muito alto. Nós precisamos de pessoas que dizem: apóstolo, olha, eu acho importante eu investir no reino, eu fazer algo por Jesus, eu quero ajudar e colaborar, investir no seu programa, no nosso programa. Ligue para nós, 30 17 90 90, faça isso. Nós precisamos, cada um fazendo a sua parte,
nós vamos fazer o melhor para Deus, em nome de Jesus. Amém? Amanhã vamos voltar. Obrigado ao povo da Igreja Cristo Vive, com as suas orações, com o seu suporte financeiro. Obrigado à minha equipe de televisão. Obrigado ao governo da igreja. Meu nome é Apóstolo Miguel Ângelo, minha amada esposa Bispo Roxana. Nós dizemos graça e paz. Tu és filho, tu és herdeiro. Ninguém pode cortar a tua filiação com Deus, nem deserdar da herança do Senhor. Graça e paz e até amanhã. Participe do 7º Congresso Feminino Chail, dia 28 de outubro, das 9 da manhã às 18 horas, com o Apóstolo Miguel Ângelo, Bispa Rosana Ferreira, Bispa Ana Caroline e toda a equipe. 7º Congresso Feminino Chail, com o tema Por que não desistir? Inscrições pelo telefone 21 3017 90 90 ou pelo site congressofeminino.com.br. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho. Cresça na graça e no conhecimento. Participe dos nossos cultos. Domingo, às 9h18, com o apóstolo Miguel Ângelo e a bispa Rosana Ferreira. Palavra, louvor e oração. Quarta-feira, às 19h30, um culto apostólico de excelência de vida. Igreja Evangélica Cristo Vive, Rua Maricá, 320, Campinho, Rio de Janeiro, Brasil. Venha e traga a sua família. Apóstolo Miguel Ângelo, 38 anos de ministério. Programa Posso Crer no Amanhã.